Oi, pessoas. Esse é mais um vídeo do canal, no meu canal. Esse é um vlog aleatório meu sobre algumas coisas que eu tava pensando ontem principalmente. Porque assim, eu tô no 5º ano da faculdade de Ciências Biológicas, né? E eu tô terminando o bacharelado esse semestre. Espero, né? Se der certo meus experimentos para monografia, que eu tô fazendo um piloto assim pra ver se eu vou fazer em um semestre ou em dois a monografia. Então, ou esse semestre ou no próximo eu me formo em bacharelado. E o ano que vem ainda eu tenho 2 semestres de licenciatura. Mas assim, eu já tive algumas matérias desse semestre agora, já fiz algumas matérias. Então, eu já tenho quase um ano, digamos assim, de licenciatura. Para o semestre que vem é prática em docência, para o ano que vem, né? Prática em docência e monografia. Os 2 semestres são essas duas matérias que a gente tem, e as optativas. Acho que nem optatória não tem pro semestre pro ano que vem. Então, basicamente, o que eu tinha que saber fora da prática em docência, eu já tô praticamente terminado, né? Porque algumas matérias do semestre eu já fiz. E o que eu notei, assim, por conta própria, e pelo que eu conversei com pessoas que já fizeram licenciatura, que já terminaram mesmo a licenciatura, ou que já estão na parte de prática em docência e monografia, em que a gente não sai da universidade preparado para a sala de aula. A gente sai da universidade preparado, talvez, para fazer pesquisas na área de educação. Mas quantos alunos de licenciatura acabam fazendo pesquisa em educação? São os que vão para as universidades, né? Ou que vão vir a fazer um mestrado, um doutorado na área de educação. Que não são tantos, assim. A maioria acaba só indo para a sala de aula e, assim, acaba só dando isso porque ou você dá aula em 200 colégios ou você não consegue nem sobreviver, porque o salário de professor realmente é muito baixo. E eu nem comecei a dar aula ainda e eu já tô me matando de estudar conteúdos e pensando como é que eu vou preparar a aula, até porque eu não tenho muito conhecimento disso, caçando na internet, coisas assim. E um professor, para ser bom professor, ele tem que fazer isso sempre também, continuar estudando e buscando coisas novas, jeitos novos de passar a matéria, etc. Porque os seus alunos vão mudando, às vezes a maneira que ele passa a aula para uma turma tem que ser diferente da outra, porque as turmas são diferentes. Enfim, tem vários. E é prova, e é trabalho, que você tem que corrigir, que você tem que entregar, e o prazo para entregar a prova, para entregar a nota, etc. Então é bastante complicado, às vezes você não tem como fazer, no caso, um mestrado, um doutorado ainda da aula, é bem complicado. Se você tiver que se você depender do salário de professor, eu acho que fica muito complicado. Então, a maioria acaba nem fazendo a parte de pesquisa. E a gente sai da universidade sem estar preparado para a sala de aula. Eu fiz um estágio em organização do trabalho pedagógico na escola, onde te acompanha a pedagoga. E a pedagoga que a gente acompanhou, ela reclamava muito disso, dos recém-formados que estavam dando aula, assim, boa parte dos professores do colégio já eram PSS, que é o processo seletivo simplificado do governo, onde você não faz uma prova não é um concurso, né, com prova, você apresenta os títulos se você tem, a sua formação, se você já é formado ou não, e se você tem experiência. Ponto. Dá uma pontuação, eles vão chamando as maiores pontuações. É só isso. E a maioria dos professores, eles não tem muita experiência em sala de aula. E ela reclamou muito disso, tanto da experiência quando de dar a aula em si, como de como controlar a turma. E isso a gente não viu, não. Assim, tirando talvez na prática em docência, se a gente tiver sorte de pegar alguém que ajude a gente no colégio, talvez a gente veja isso, porque em psicologia a gente não viu. A gente vê bastante a teoria, que é super interessante. Eu adorei a aula de psicologia, mas a gente não vê. Tipo de comportamento assim, é melhor trabalhar assim, talvez indique isso ou indique aquilo. A gente não viu muito isso. Crianças especiais, que é um problema, com necessidades especiais, não especiais. A gente não aprende como lidar, não com a criança em si, apesar de que isso já é um problema, você tem que saber lidar com a criança em si, e com os problemas que pode ter com o resto da turma,
teve um caso do pessoal da prática em docência que eles tinham um aluno com necessidades especiais na turma que eles estavam dando aula. As outras crianças eram extremamente más com essa. O professor da turma não estava nem aí, ele disse que ele nem sabia que aquela criança tinha alguma necessidade especial. E a gente não sabe como trabalhar, nós estamos totalmente despreparados para trabalhar com crianças com necessidades especiais. Só que elas estão incluídas no ensino normal agora, né? Elas não estão mais em escolas especiais para esse tipo de problema. Elas estão no ensino normal. Por um lado isso é bom, mas por outro, assim, você não tem um profissional especializado, capacitado para trabalhar com essa situação. Teve alguém que comentou que tinha uma aluna surda na sala de aula que ela deu, na matéria. Eu não lembro qual era a situação, mas assim, precisava pedir muito para a turma ficar quieta e a criança ficava extremamente irritada porque ela não estava ouvindo nada e o professor não parava de mandar as crianças ficarem quietas. Como é que você trabalha isso com uma criança? A gente não vê isso. Como é que a gente passa conteúdo? Tem uma matéria que é metodologia de ensino. Sinceramente, eu achei que metodologia de ensino era um pouco voltado para isso, como você passar conteúdo para criança, etc. Não, a gente não viu nada disso. A gente dava foi seminário com vários temas inclusive que não são trabalhados assim, não dessa maneira, tipo, história da ciência. Ok, a gente trabalha história da ciência um pouco com os alunos. Mas o professor fez assim, ele colocou os temas, a gente decidiu quem ia trabalhar qual tema, chegou no dia, apresentou, e no final da apresentação a gente tinha que dizer para o professor como que nós trabalharíamos isso com os alunos. E daí ele daria alguma dica, mas assim, eu achei de cara, não, legal, ou talvez não seja assim. Acho que o seminário que deu mais comentários, eu também acabei faltando alguns seminários, porque eu fiquei muito doente no primeiro semestre desse ano. Mas assim, os que eu participei, o professor não falava muito com relação a se estava certo ou não, aquele tipo, como melhorar, como trabalhar com o aluno. E o que deu mais discussão, acho que foi o seminário que eu trabalhei, que era de pesquisa com animais, que foi o que eu apresentei, que o professor tinha dito que, como era um seminário muito longo, ele faria esse seminário juntamente comigo. Na verdade, eu fiz tudo sozinha. No dia da apresentação, só ele fez alguns comentários, até porque nós temos opiniões contrárias com relação a isso. E eu apresentei as duas opiniões no meu seminário, mas eu acabei focando mais na minha opinião, por um motivo de eu ter mais conhecimento nessa área da minha opinião, e mais material para apresentar sobre a minha opinião. E ele só trabalhou isso, um pouco mais a divergência, e não assim como trabalhar com aluno, esse tipo de questão a gente não trabalhou no seminário. Então, cadê a metodologia de ensino? Não teve. Metodologia de pesquisa. A matéria é metodologia de pesquisa no ensino. Basicamente, o conteúdo não sei se vocês têm, mas a minha universidade tem um livrinho de normas, que é como você fazer. Eu até tenho alguns livrinhos daqui da minha universidade, que são esses assim. Então, esse aqui é o volume 1 de projetos, como montar projetos. Aí aqui você vai ter como fazer a capa, né? O que tem na capa, lombada, qual a formatação do trabalho, fonte, etc. Esse aqui é o de referências, né? E esse aqui é de fazer monografias e teses, enfim, trabalhos acadêmicos. Teve um semestre antes do meu, dessa matéria, o professor fez seminários de 60 a 90 minutos. Um dos temas do seminário era esse aqui, referência. Você vai ficar 1 hora falando sobre como formatar referências no trabalho. Eu acho que isso não é metodologia de pesquisa, eu só acho, mas enfim. E outra coisa, a gente tem esses livrinhos, são quantos livros? Tem projetos, teses, dissertações, monografias e outros trabalhos acadêmicos, citações e notas de rodapé, referências, relatórios, periódicos e artigos de periódicos, livros e folhetos, currículo wiki memorial, redação e editoração. Se a gente tem tudo isso nesses livrinhos, não faz sentido a gente ter uma matéria ensinando a fazer isso, a gente já tem tudo aqui.
Você vai lá, você tem direito a pegar 3 desses livrinhos por vez na biblioteca. Pronto, acabou. Nem precisa de 3 livros. Eu peguei porque, como eu estava em férias, eu ia fazer algumas anotações, porque eu tenho que fazer o projeto da monografia. E depois fazer a monografia. E referências eu sempre acabo anotando, porque sempre aparece uma referência que eu não sei como colocar no trabalho. Então, eu acabei pegando para, na verdade, para pegar anotações de como fazer de referência, porque é baseado na ABNT, mas não é exatamente como na BNT. Então, preferi pegar os livros, né? Do que recorrer aos sites ou coisas da BNT. Bom, enfim, para que um semestre você vendo isso? Daí nós pedimos pro professor para mudar isso, né? A gente não queria fazer seminário sobre isso. Ele tirou esse trabalho, ele dividiu a nota só nos outros 2 trabalhos que a gente fez. E as aulas eram... A gente teve basicamente um semestre para aprender a fazer resumo acadêmico, né? Assim, não é por um lado não é perda de tempo, porque realmente fazer um resumo não é tão simples. Mas eu acho que para uma matéria chamada metodologia em pesquisa, você passar basicamente o semestre aprendendo a fazer só o resumo, eu acho que não é uma grande coisa. Aí a gente teve psicologia, esse trabalho de organização do trabalho pedagógico, que sinceramente eu acho que a gente poderia ter ido umas 2 vezes no colégio, fazer uma entrevista com a pedagoga, acompanhar ela esses dias. Isso numa outra matéria, assim, fazer parte de uma outra matéria, não um semestre sobre isso. Porque a parte teórica da matéria era assim, livro de ocorrências. Se é bom ou não é, o que o Foucault falou e o que a professora acha do trabalho de Foucault. É basicamente isso. Gente, pra mim não fez diferença. Por exemplo, assim, eu acho que isso na parte de psicologia faria sentido. Você vê se o livro de ocorrências é bom ou ruim para o aluno, o que isso tem a ver, se isso vai ajudar o aluno a modificar o comportamento dele ou não. E de qualquer maneira, você como professor, você pode conversar com o aluno, ver qual é o problema, mas você vai acabar indicando ele para a pedagoga indicar ele para psicóloga. Ou assistência social, etc. Quer dizer, de qualquer maneira, e tudo que a gente viu lá, e a gente não viu se é bom ou ruim pro aluno. A professora passou o ponto de vista dela de acordo com o ponto de vista do Foucault. Ponto. O que a psicologia em si vai dizer disso, a gente não viu. Então, para mim, não foi útil a matéria. A outra é da política de educação, uma coisa, não lembro exatamente o nome. A gente passou o semestre inteiro vendo como que o governo fez o colégio primário, depois veio o ensino médio, e se está aumentando ou diminuindo o número de estudantes de ensino médio da universidade, só isso, assim. Eu também acho que um semestre para isso, não... Assim, talvez para a área de pesquisa seja útil. Agora, para a prática em si, porque a gente não viu as políticas em si de educação. O que tem na política, se aquilo é útil ou não. Isso não, a gente só viu se o governo, quanto que o governo instalou cada tipo de educação. Então, com essas práticas, até mesmo para a própria pesquisa, não. Porque se eu pegar uma lei lá, que tem as políticas públicas de educação, se eu pegar para ler, eu não vou, assim, pelo que eu vi na universidade, eu não vou saber analisar. Na coisa lá da pedagoga, na matéria da pedagoga. A professora mandou a gente analisar o PPP do colégio. Gente, eu não tenho conhecimento nenhum do que tem que ter no PPP e o que não tem, sabe? Porque isso, ela comentou por cima. Mas para fazer uma análise profunda daquele documento, que era o trabalho, isso varia a nota do semestre, análise do documento, eu não tinha base para fazer isso e eu tinha que fazer de uma maneira que desse uma nota boa ainda. E assim, sem contar que essa foi a única professora que quis me reprovar. Eu apresentando atestado de que eu tava doente, não sei o que, ela quis me reprovar. Foi a única professora, todos os outros entenderam o meu problema de saúde e que eu faltei aula e que o conteúdo que eles estavam passando eu poderia ver, assim, sozinho em casa. O dela, que era só ler os textos do Foucault e o PPP, eu podia ter feito em casa e ela não aceitou isso. Enfim, problema pessoal, não tem nada a ver com o vídeo. Enfim, isso é a parte de licenciatura da universidade, que eu tô sentindo muita falta da parte prática. A prática em docência também, o pessoal falou que não aprende muita coisa. Esse último semestre de prática em docência, acho que eram 9 alunos, alguma coisa assim, estavam matriculados, dando no mesmo dia para a mesma turma, atividades extras, assim, não era o currículo em si. Então, eles não aprenderam como dar uma aula curricular, que tem aquilo que está no livro didático, eles não aprenderam.
assim, alguma metodologia, alguma coisa para ajudar eles em sala de aula, então a gente não está preparado para dar aula, a gente talvez esteja preparado para pesquisa. E outra coisa, eu resolvi dar aulas, né, de reforço para alunos, para ganhar experiência também, e daí eu estou esperando respostas de cadastro em escolas de aula de reforço, e eu coloquei anúncio na internet também para dar aulas. Já entrou um momento em contato comigo para uma aluna de 9º ano. Então, a gente acabou não marcando essa aula, porque na verdade o problema da aluna não é em ciências, né? Conversando com a mãe eu descobri isso. Então eu orientei a mãe a procurar um professor da área que a aluna realmente está com dificuldades. Mas isso me deu aquele clique de que se eu vou dar aula eu tenho que estudar. Eu já ia começar a estudar, mas eu resolvi começar a estudar pelo material do 9º ano. O livro de ensino médio eu ainda vou comprar, né? O conteúdo. Eu tenho até o conteúdo de ensino médio, que é mais ou menos o que a gente já vê na universidade, mais aprofundado, mas o conteúdo eu tenho apostila de cursinho e tal, tem esse conteúdo. Mas como a primeira pessoa que me procura do ensino fundamental, e o ano passado na universidade eu peguei, a editora mandou para a universidade uma coleção de livros de ensino fundamental, eu peguei esses livros para estudar, né, que era para distribuir para os alunos, quem quisesse podia pegar um jogo, né, que são os livros do 6º, 7º, 8º e 9º ano. Aí eu peguei o livro do 9º ano para estudar, que é Química, Física e Biologia, que é um licenciado de Biologia, ele pode dar aula de ciências, né, de Química e Física para os alunos, que é uma parte de Química e Física que a gente vê na universidade também, que é a parte mais básica, mais simples. Eu peguei esse livro aqui, ó, Ciências, Natureza e Cotidiano. Pelo título e pelo conteúdo que eu vi nele, ele deve ser baseado mais no estilo Enem. E, assim, ele é bonitinho, ele é coloridinho, bem colorido, assim, bem bonitinho. Assim, aqui é a parte do professor, né, que é o livro do professor. Eu peguei e fui ver assim, já que eu sempre tive problema com cálculos, vou resolver os exercícios de cálculo de física e química. Abri o livro na parte de química, a primeira parte, nada de cálculos, só conteúdo teórico. E eu senti falta de alguns conteúdos, falando um pouco assim, informando melhor algumas coisas sobre ligações químicas que eu lembro que eu tive no ensino fundamental já. E num outro livro, esse livro aqui é de 2012, ele foi dado em 2013 lá na universidade. E tem um livro que minha sobrinha de 9 anos, ela trouxe o ano passado para casa. O colégio deu alguns livros didáticos para os alunos. Esse livro é de 2002. Deixa eu ver aqui. 2002. Ele não é tão corridão, então, mas ele é mais... Eu achei mais completo. Só que esse aqui é livro de 2002, 8ª série. Esse aqui é de 2012, 9º ano. Assim, na parte de química também não tem cálculo. Eu tenho certeza que eu comecei os cálculos de calor específico, essas coisas em química no ensino fundamental já, mas nenhum desses dois livros traz. Mas a parte de física, esse de 2012 até traz a fórmula de calor, mas ele não traz nenhuma conta. Esse aqui acho que nem a fórmula não traz, esse de 2002. Mas aí chega na parte de física. Bom, de química não tem muita coisa, mas é mais teoria, apesar que também não tem ácido, sal, base, o que são essas coisas, eu senti falta nesse livro. Mas enfim, foi indo, cheguei na parte de física, tem 2 conteúdos de física que apresentam até fórmula, mas não tem nenhuma conta, nem no conteúdo do livro, nem nos exercícios. Aí só quando chega em movimento, ele tem calor, que não tem. E daí quando chega em movimento, ele tem cálculos. Deixa eu ver aqui. Ele tem calor. Medidas de energia térmica. Ondas eletromagnéticas, conhecendo a luz, espelhos e lentes. Nada disso tem em conta. Espelhos e lentes tem, pra você ver onde que vai formar a imagem. Mas isso eu não lembro, acho que eu não lembro. Eu lembro que eu fiz conteúdo, mas eu não lembro se a gente chegou a calcular isso já no ensino médio. No ensino fundamental, desculpa. Aí chega em movimento, vai ter
Aí tem movimento, força e trabalho, que são os conteúdos que tem conta. Mas assim, são 3 conteúdos só com cálculo. E tem 2 ou 3 cálculos nos exercícios e só, não tem muita coisa. Acho que tem um exercício, tem uma página de exercício, tem um pouquinho mais, mas só. Enquanto esse de 2002, ele já tem mais contas. Os exercícios eu até estou resolvendo. Esse aqui eu só resolvi 2, que eu só estou resolvendo os exercícios de cálculo por enquanto. Depois eu vou dar uma repassada na teoria. E daí eu vou resolver os exercícios de teoria. Eu resolvi fazer os de cálculos, que era onde eu tinha mais dificuldade. E se a mãe dessa menina me ligasse para dar aula para ela, seria mais a parte de cálculo que ela tinha dificuldade. Então eu priorizei essa parte. Mas eu senti falta. E falta de conteúdo mesmo no livro. Né? Por exemplo, essa parte de ácido base, eu acho que é uma parte meio básica para você já dar uma introdução para o aluno para quando ele chegar em química no ensino médio. Esse livro já tem isso. Esse aqui já fala um pouco de ligações, né, ligação metálica e tal, e o que é um ácido, uma base, de a fórmula química mesmo, né, a equação química, não para você fazer aqueles cálculos, né, de como que é fazer, mudar, transformar aquele negócio de ácido, base, sal e água, etc. Isso não tem, mas pelo menos comenta que existe sal, base, etc. Ali eu senti falta disso. Então eu fiquei pensando, será que eles tiraram um pouco do cálculo e um pouco de conteúdo do material? Porque assim, eu já acho que a educação já está bem fraca. Você tá cada vez. Você começa a tirar conteúdo dos livros, inclusive. Porque assim, por mais que a gente. Quando a gente está estudando, a gente acha que o conteúdo é inútil, ele não é inútil, porque você precisa daquilo para o cérebro. No caso, para você fazer. Capacitar seu cérebro para cada vez evoluir mais no tipo de conteúdo que vem para frente. Que é uma coisa que a gente vê em psicologia, né? Assim, um pouco do porquê que a gente aprende aquelas coisas que pra gente é inútil aprender equação de segundo grau. Eu vejo, nossa, no Facebook, que eu vejo de gente falando, mais um dia se passou e eu ainda não usei a Bhaskara, equação de segundo grau, sei lá o quê. Só que a questão de você aprender isso não é se você vai usar ou não aquilo especificamente. É a questão do desenvolvimento cerebral da pessoa. Mas isso a gente também nunca viu falar, ninguém nunca falou isso pra gente. Eu fui só descobrir isso esse ano. Gente, eu tô com 31 anos. Eu fiquei sabendo disso só agora, na aula de psicologia. Então, né? Eu também pensava assim. Quer dizer, na verdade, já faz um tempo que eu não penso em, isso é tão inútil assim. Porque eu tentava ver exatamente isso. Será que é realmente inútil? Será que não tem um motivo? E tá, é inútil porque eu não uso no meu dia a dia, mas né, é bom ter um conhecimento, nem que seja pra você falar com outro, você sabe o negócio, sabe? Muita coisa que a gente vê inútil não é realmente inútil, só que a gente não vê o motivo daquilo no momento que a gente tá vendo aquele conteúdo, a gente vai descobrir isso muito tempo depois. Então eu parei de pensar nesse negócio de, mais um dia eu não usei Bhaskara. Mas enfim, agora eu sei por que a gente aprende isso no colégio e por que é naquela época que a gente aprende aquele conteúdo. A gente não especificou isso, não começou isso em psicologia, mas pelo menos eu tenho uma noção do porquê. E achei muito interessante saber disso. Mas enfim, o que eu vim falar é isso, que eu achei muito estranho. No livro didático, uma falta de conteúdo. Eu não sei se são todas as coleções, todos os livros didáticos, ou se é essa coleção específica dessa editora que está faltando conteúdo, porque talvez seja mais voltado para o Enem. Foi o que eu entendi, na verdade, não sei se é assim. Mas assim, eu acho legal essa ideia de fazer o aluno pensar, ele ter uma ideia, pensar mais em teoria, mas eu acho que você não pode tirar a parte de cálculo, pelo menos quando eu fiz Enem ainda tinha bastante conta, então não sei, enfim. Bom, era isso, eu queria fazer esses comentários só mesmo, dizer que eu voltei a estudar conteúdo de ensino fundamental, espero ser uma boa professora. Alguns colegas meus, para quem eu ensinava conteúdo da universidade em si, e tem um amigo meu que ele não tem nada a ver com biologia, mas ele é interessado em saber as coisas. Ele me chama de professora de biologia porque ele pergunta e eu ensino as coisas para ele. Ele falou que eu vou ser uma boa professora. Meus colegas falaram que eu vou ser uma boa professora. Espero realmente ser uma boa professora, porque tem professores que eu lembro até hoje. Tem um professor que eu não lembro o nome dele.
Assim, que eu fico muito indignada de não lembrar nome da pessoa, mas eu lembro o ano que ele me deu aula, o conteúdo que aquele professor me deu aula e por que eu gosto dele, assim. E a maioria dos meus professores que eu sinto saudade, que eu gostava, eram exatamente professores de biologia. Apesar de que eu sempre gostei da área, desde que eu me entendo por gente, antes mesmo de chegar na escola. Mas eu tive sorte de professores de biologia que me influenciaram. Professores do cursinho, principalmente um, foi o que mais me deu certeza de que era biologia que eu queria saber fazer. E eu pretendo ser um desses tipos de professores. Espero que dê certo, né? Eu consiga ser uma boa professora. E que eu possa inspirar meus alunos como alguns professores me inspiraram. E para começar, estou estudando, né? E é isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer dica de material, tanto de ensino médio quanto de ensino fundamental, para me ajudar, né, no conteúdo que eu tenho que passar para os meus alunos, qualquer coisa. Os comentários estão aí. Obrigada por assistir e tchau, tchau, pessoas!